Queridos e amados, a paz de Deus, escutem essas obras, que coisa linda, o céu desceu na igreja, obras edificantes, escuta até o final para entender porque essas obras pararam o Brasil, muito lindo, convido vós, inscreva-se no nosso canal, temos muito mais vídeo como esse, Deus os abençoe. Agora, irmãos, estaremos na liberdade dos testemunhos. Peço a Deus, pediu que deixasse a liberdade para aqueles que estão nos visitando inicialmente. A Irmandade do Parque Sevilha, tendo um pouco de paciência, deixemos que os irmãos que nos visitam testemunhem primeiro. Estamos nessa liberdade, irmãos. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, a coroa de vida eterna que o Senhor nos oferecerá no reino da sua glória, se formos fiéis à sua palavra. Agradeço a Deus por o Senhor ter me chamado nos dias da minha mocidade, me preparou entre as suas filhas uma companheira, ter nos dado 3 filhos, 6 netos, e eu glorifico a Deus que eu já tenho uma neta, irmãos, praticamente auxiliar, o senhor selou com a promessa, acadêmica e auxiliar de jovens e menores também. Eu agradeço a Deus que o Senhor tem nos presenteado com a sua misericórdia, o Senhor tem nos acompanhado com sinais e maravilhas, e eu não tenho palavras para expressar a misericórdia de Deus na nossa vida, como de conhecimento da Irmandade, a nossa comum congregação no quilômetro 18. O Senhor sempre tem nos preparado oportunidades de estarmos aqui com a Irmandade do Parque Sevilha, essa região maravilhosa, revendo a face dos irmãos. E nessa comunhão, irmão, o Senhor colocou no meu coração para repartir com a querida Irmandade uma obra, irmãos, que o Senhor nos presenteou na nossa casa. Nosso irmão Zé Luiz Toscano, nosso irmão Claudinho também, servos de Deus vão se lembrar. Nós estávamos, irmãos, atravessando lutas, guerras e prova, como é na vida minha, na vida da Irmandade, mas sempre nos pés do Senhor, clamando, buscando, batendo, pedindo, buscando a palavra. E os meus filhos, com os meus sobrinhos, irmãos, eles tinham um grupo de visita, e eu tinha congregado, eles falaram: pai, vem logo para casa, que hoje Deus preparou, tem uma mocidade aqui que é visitar o senhor. Eu falei: glória a Deus, bem-aventurado, né, aqueles que recebem visitas. Eu falei: quando Deus manda, Ele recomenda. E nós ali naquela comunhão, irmãos, recebemos aquela mocidade, e eu confesso para a Irmandade, eu tinha tido um dia atípico, irmãos, luta, guerra. E nós não tínhamos, irmãos, a tecnologia do Excel, né, da informática de hoje. E eu tinha o meu caderno, eu repartia no meio e punha a receita de um lado e a despesa de outro. Irmãos, eu somei o meu faturamento e estava junto com as despesas, e a despesa estava maior do que praticamente a minha receita. Entrei em combatimento, fiquei em comunhão com Deus, falei: Senhor, a minha despesa está maior do que a minha receita, o que eu vou fazer agora, Senhor? Para quem eu vou pedir? Sem crédito, uma situação difícil. Mas o Senhor viu meu clamor naquele momento, e quando eu cheguei em casa, irmãos, aquela mocidade ali tocando, cantando, louvando o nome do Senhor, eu simplesmente, irmãos, entramos, demos continuidade, cantamos, oramos com Ele. Depois nós fomos buscar o Senhor na oração. E eu agradeço a Deus, irmãos, que quando nós levantamos daquela oração, é por isso que nós amamos o dom de Deus. E o dom de Deus é Cristo e está aqui no nosso meio. Glória ao teu nome. Eu agradeço a Deus, irmãos, que levantamos da oração. Deus tomou um servo de Deus pelo Espírito Santo, apontou para mim e falou assim: eu te vi hoje à tarde. Falei: você me viu? Te vi numa mesa, um caderno na mão, fazendo conta, e dizia: não vai dar para te pagar. Glória ao teu nome. Não vai dar para pagar. E o Senhor te diz:
A matemática da terra, 2 mais 2 é 4. E a matemática do céu é esta aqui, ó. 2 peixinhos e 5 pãezinhos, o Senhor alimentou 5.000 homens e sobejou 12 alcofas. Glória ao nome do Senhor. A irmandade crê no dom de Deus, a irmandade. Irmão, a partir daquela oração, o Senhor foi virando o nosso cativeiro e está virando até o dia de hoje. Por onde tenho passado, trago e levo a saudação de todos vós com a paz de Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. E eu agradeço a Deus pela obra de salvação que tem feito na minha alma, tem chamado nesse caminho, na minha mocidade. Dou graças a Deus, já se completaram 40 anos que o Senhor tem me chamado. No ano de 2006, o Senhor tem nos mandado ali para Santo André, um bairro chamado Vila Lucinda, onde é a minha comum congregação. O Senhor deu a graça, irmãos, de servir a Deus ali como porteiro durante 11 anos. E agora, em 2019, me separou para o Ministério da Piedade também. Eu agradeço a Deus, irmãos, assim quando o Senhor colocou, glória a Deus, que foi orado a Deus, e eu fui para o Ministério da Piedade, o Senhor nos provou, permitiu que a minha esposa tivesse um AVC. Entrei em grande aflição, clamando a Deus e pedindo para que o Senhor fosse com ela naquela UTI, 5 dias na UTI, irmãos. Glória a Deus. Um lado paralisado, a boca torta, e eu clamando a Deus ali junto com ela, e falava: Senhor, no dia da minha ordenação, foi falado que 50% do meu ministério seria da minha esposa, Senhor. Então devolve ela para o nosso lar. Eu agradeço a Deus nessa noite, irmãos, porque ela está aqui junto de nós, perfeita, sem nenhuma sequela. Assim foi chegando também a pandemia, e nossas irmãs da Piedade, enfermas, de idade, não podia sair. E eu, minha esposa, com grande temor, já tínhamos perdido a minha irmã, minha mãe, na situação da Covid, e ela com grande temor, irmãos, não queria deixar eu sair também para fazer atendimento, e era só eu. Glória a Deus. Mas eu dou graças a Deus essa noite, irmãos, porque um dia fiquei sabendo de um casal que teria vindo do interior e estava dormindo em cima de um papelão, num barraquinho, e aquilo comoveu meu coração. Arrumei um companheiro, carregamos um caminhãozinho e fomos para lá para atender aquela família. E ela, em desespero, chorava, irmãos: não vai, porque a gente estava perdendo muitos conhecidos. E eu dou graças a Deus que fui, clamei a Deus, fui, voltei, chegando, ela em desespero não queria encostar em mim, e clamando a Deus, eu falei para ela, ora a Deus desse lado aí, então eu vou orar desse lado. E eu agradeço a Deus, Deus desceu com uma presença gloriosa, e quando levantamos daquela oração, ela falou para mim assim: aonde você for, eu vou com você. Glória a Deus. Dou graças a Deus, irmãos, porque logo na sequência, Deus revelou uma família, e era nós que atendia, as irmãs não estavam saindo, e eu tomei um susto, porque eu ouvi falar, fácil é atender aquele que visualmente a gente enxerga que está em necessidade, mas uma família tranquila, carro bom, casa boa, e o Senhor me revelou naquela manhã, orando, o Senhor mostrou aquela família. Carreguei o carro, falei para ela ia junto comigo, falei o nome da família, ficou meio assustada, mas fomos para aquele lugar, passei uma mensagem para o servo de Deus, ele ficou aguardando, e eu agradeço a Deus, irmãos, porque chegando ali, quando eu anunciei para ele que o Senhor tinha preparado alimento, ele começou a chorar e falou: irmãos, é a nossa necessidade. Eu fiquei contente, irmãos, porque o Senhor tinha me revelado e não estava errado. Mas assim, ele falou para mim assim: deixa tudo aí, porque hoje tem uma necessidade maior aqui, depois eu ajudo o irmão a descarregar. E eu falei: qual é a necessidade, irmão? Ele falou assim: minha esposa infartou às 3h30 da manhã. Glória a Deus. Era 11h15, irmãos, e ela estava infartada desde as 3h30 da manhã. Nós tínhamos uma recomendação que não podia entrar devido à Covid, e eu falei para ele falou: mas a minha esposa está infartada. Eu falei: então vamos entrar, em nome do Senhor Jesus, vamos entrar. Entrei com a minha esposa e constatei que ela estava ruim mesmo.
segurando o peito, sem respirar, com dor. Eu repeti as palavras para ela: irmã, teria que chamar o SAMU para a irmã, é caso de hospital. Ela falou para mim assim: o irmão crê em revelação? Eu falei: eu creio. Ela falou assim: Deus revelou que o irmão estaria aqui hoje, e que o irmão ia orar por mim e o Senhor ia me colocar em liberdade. Glória a Deus. Dou graças a Deus, irmãos. Imediatamente falei para ela: põe o véu então e nós vamos buscar Deus em oração. Batemos o joelho no chão, irmãos. Eu agradeço a Deus que quando levantamos daquela oração, ela manifestava a promessa, e eu esperei ela terminar ali. Quando ela parou de manifestar, eu perguntei: irmã, como que a irmã está? Ela falou assim: não estou sentindo mais nada. Glória a Deus. Assim eu dou graças a Deus, porque junto do nosso ministério o Senhor tem deixado o sinal que está na nossa vida. Aonde eu tenho passado, trago e gostaria de levar a saudação dessa irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por essa força. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Graças a Deus nesta noite, querida irmandade, pela salvação, pela vida eterna, por esta oportunidade de estar congregado junto com todos vós novamente, da nossa irmandade, mocidade, crianças e do ministério da cidade de Peruíbe, no litoral sul do estado de São Paulo. Trago e também desejo levar a saudação de todos vós com a santa paz de Deus. Irmãos, estava lá no banco e o Senhor, mediante as obras que foram contadas, me deu de contar uma parte que o Senhor fez conosco. Ainda hoje, vindo para cá, minha esposa me lembrou de um acontecimento, uma participação até do nosso irmão Luiz e do nosso irmão José Luiz Toscano também, que estava junto conosco. Agradeço a Deus, irmãos, eu devo ter contado isso aqui, mas o Senhor colocou à frente. Agradeço a Deus que no ano de 2008, irmãos, morávamos aqui em São Paulo ainda, e eu era porteiro na salinha, na casa de oração, na salinha da Vila Bela, onde nosso irmão João Bagulhinha atende, e minha esposa também era auxiliar das portas naquela igreja, e minha esposa foi fazer algum exame de rotina no ano de 2008, e fazendo esse exame foi detectado alguma coisa anormal no seu seio direito, e foi feita uma biópsia e foi constatado que ela estava com uma neoplasia maligna no seu seio direito, e isso causou grande aflição em nós, mas tínhamos um plano de saúde. Começamos a tomar as providências, porque o médico disse: olha, você tem que fazer uma cirurgia bem rápido, porque isso, ele pode de uma hora para outra começar a espalhar pelo organismo. Então começamos a fazer o procedimento, porém, irmãos, nosso plano de saúde de uma hora para outra ficamos sem, ele faliu, não dava mais atendimento, e procuramos de qualquer maneira entrar pelo SUS também. Fomos aqui no IBCC e foi constatado, o diretor do IBCC falou: realmente tem que ser feita a cirurgia. Porém, aqui é o seguinte: conforme vai chegando a data da cirurgia, eles vão ligar para prorrogar mais tempo, e você não pode ficar nessa dependência. Irmãos, o Senhor foi fechando todas as portas, nem em particular nós conseguimos, porque tinha algumas exigências, alguns detalhes, e tinha que ter um equipamento especial na cirurgia, não tinha hospital que tivesse isso daí, irmãos, e fomos passando as semanas, os meses, e a minha esposa, irmãos, a família dela tem uma propensão genética até a desenvolver esse tipo de enfermidade. O Senhor levou a minha sogra nessa enfermidade, levou primos da minha esposa. Então o adversário aproveita esses momentos, sim, irmãos, e pousou no ombro da minha esposa e ficou falando: tá vendo? Tudo agora vai acabar, você não vai ver a promessa de Deus cumprir. As palavras que vieram desta tribuna não foram para você, foram para outra, mas para você não. Você não vai ver teus filhos crescer, você não vai ver as promessas cumprindo. E fora o aspecto psicológico, as irmãs muito mais entendem isso.
E a minha esposa muito triste, muito assustada com tudo, irmãos. E nós procurando fazer alguma coisa, mas não tinha condição. Tudo fechado. Até que, passado alguns meses, nós descobrimos que tinha tido uma liminar de um juiz que poderia fazer um plano de saúde nas mesmas condições que tínhamos antes. Fizemos aquilo lá porque tinha um médico aqui na Paz de Barros que atendia mastologista, especialista nessa área. Então fomos lá, através desse convênio. Ele falou: nós vamos marcar a cirurgia sim, mas antes eu quero que você faça uma ressonância magnética do teu seio, para a gente ver como é que está todo esse organismo. Fizemos aquilo lá, levei a minha esposa, ela fez, trouxemos aquele resultado numa quarta-feira, nunca me esqueço disso. Uma quarta-feira, irmão, já fazia mais de 8 meses que ela teria que ter operado e não operava. Chegando lá, deixamos aquele resultado com o médico olhou, balançou a cabeça e falou: infelizmente não poderei operar. Mas por que, doutor? Porque é o seguinte, você está realmente, nós estamos vendo a enfermidade no teu seio direito, porém agora nessa ressonância já acusou aqui no teu seio esquerdo inúmeros nódulos, muitos nódulos no teu seio esquerdo, e também já está dando derrame de pleura, e eu não posso pôr a mão em você sem antes a gente verificar com mais detalhes essas duas intercorrências. Irmãos, imagina o que é entrar num consultório com uma esperança e sair de lá com um peso grande nas costas. Chegando no carro, minha esposa desatou a chorar de uma tal maneira, irmãos, e o choro para mim veio também na garganta, mas está escrito na palavra: é melhor 2 do que 1, porque se um cai, o outro ajuda a levantar. Aleluia. Eu não tinha condição, se eu chorasse lá, nos 2 ia cair. Eu agradeço a Deus. Na época a gente ajudava os servos de Deus no atendimento de culto de enfermos, culto de evangelização, e tinha um compromisso na noite daquela quarta-feira, e fomos, irmãos, fazer esse compromisso. Deus falou conosco, mas a minha esposa estava inconsolável. Na quinta-feira de manhã o médico tinha pedido, ela foi fazer um exame de sangue de marcação tumoral, para ver o que estava acontecendo, porque o médico já estava suspeitando de alguma metástase. E fomos, ela fez aquele exame de sangue na quinta-feira de manhã, e na quinta-feira à noite tinha culto na salinha da Vila Bela, e fomos lá, irmãos. Minha esposa, auxiliar da porta, mas ela entrou, sentou no último banco, aleluia, daquela igreja, abaixou a cabeça e as lágrimas rolando pelo seu rosto. Eu fiquei na porta de pé, encostei, olhei para ela, falei: Senhor, olha a tua serva, ela precisa hoje de uma palavra, ela precisa hoje escutar a tua palavra. De tudo que ela já ouviu, o que hoje ela precisa é ouvir a tua palavra. Glória a Deus. Agradeço a Deus, irmão, que fiquei na comunhão, e naquela noite o culto transcorreu. Deus mandou naquela noite um servo de Deus, já dorme no Senhor, nosso saudoso irmão Clóvis, que era ancião lá no Panorama. E naquela noite o servo de Deus levantou com a palavra e foi pregando para a igreja, e eu na comunhão falava: Senhor, fala com a minha esposa, ela precisa ouvir hoje uma palavra. Bendito é o nome do Senhor. Por isso que a comunhão é fundamental num culto. Glória. Irmãos, eu agradeço a Deus que quando o servo de Deus já estava quase encerrando a palavra, ele parou, olhou para a igreja e começou as lágrimas vieram no rosto dele. Alguns que conheceram o servo de Deus, quando Deus visitava ele ficava vermelho. Ele olhou e falou: Irmandade, eu ia encerrar a palavra, mas o Espírito Santo me manda pregar para uma irmã que chegou aqui em grande aflição. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a Deus que o servo de Deus apontou lá para o fundo da salinha, aleluia, onde já estava sentada a minha esposa, e falou: Ô irmã, vieste aqui hoje com tanta coisa na tua mente, todos os acontecimentos que estão vindo na tua vida, você já não tem nem mais condição de levantar a cabeça, tudo está atrapalhado, tudo está contra. Bendito é o nome do Senhor. Mas irmã, o Espírito Santo manda dizer que a tua própria boca vai trazer a tua libertação. Aleluia. Ele falou assim: a igreja fica em comunhão, que agora o Espírito Santo vai falar para a irmã. Irmã, repete o que o Espírito Santo manda te dizer: células malignas que estão me atormentando, em nome do Senhor Jesus, morram. Aleluia. Glória a Jesus. Agradeço a Deus, irmãos, que a fé misturou com a palavra.
Aleluia, minha esposa repetiu aquilo lá na fé, em seguida o dom da linguagem já tomou ela começou a manifestar, percebi que o Senhor fez um movimento, saímos daquela igreja naquela quinta-feira, como se tivesse tirado aquele peso, aquela coisa que angustiava, aleluia, foi arrancada com raiz e tudo ali, minha esposa já saiu mais alegre, mais leve, na sexta-feira passou o dia, na noite fomos congregar no Jardim Independência, aleluia, naquela noite o Senhor tinha preparado, nosso irmão Luiz está aqui, estava atendendo o culto também no Jardim Independência, e depois, meu cunhado também, o nosso irmão Zé Luiz, estava lá, fomos até a minha casa, ficamos lá conversando das coisas de Deus, nosso irmão Babi estava também, nosso irmão Milton, bendito é o nome santo do Senhor, você vê que coisa, hoje o Senhor ajuntou nós de novo aqui, glória a Deus. Irmãos, e naquela noite, na nossa casa, foi feita oração, o servo de Deus apresentou a minha esposa, ficamos contentes com tudo que Deus preparou, eles foram embora, irmãos, e ficou eu e minha esposa na nossa casa, fomos para o nosso quarto, vamos agradecer a Deus, vamos, ajoelhamos, irmãos, bendito é o nome do Senhor, aleluia, a presença de Deus entrou naquele quarto, irmão, eu não senti o meu joelho no chão, a minha esposa numa linguagem linda, eu manifestando também, nós sentimos que alguma coisa entrou naquele quarto e nos abraçou, aleluia, aquilo lá foi como uma anestesia, bendito é o nome do Senhor. No sábado de manhã fui levar ela no laboratório para ela fazer o ultrassom, porque o médico pediu, olha, no teu seio esquerdo, agora por conta desses inúmeros nódulos que deu, vamos fazer um ultrassom só do seio esquerdo, para ver como é que está isso daí, aleluia, mas a palavra já tinha sido mandada. No sábado fomos até lá, a médica chamou ela, aleluia, vem cá dona, vamos fazer esse exame, ela viu lá a ressonância, ela falou, poxa vida, quantos nódulos no teu seio esquerdo, mas vamos fazer o exame, irmão, fez a preparação, preparou, pôs lá o aparelho e começou a passar, glória a Jesus, passava, olhava para ela, olhava para o exame, passava de novo, olhava a tela do computador, olhava, a minha esposa falou, doutor, o que está acontecendo? Ela falou, eu não sei, o aparelho aqui é novo, está calibrado, está tudo certinho, mas aqui eu estou vendo na ressonância inúmeros nódulos, mas eu estou passando aí no teu seio esquerdo, ele está limpo, não tem nada, aleluia, aleluia, a mão de Deus arranca, agradeço a Deus, irmão. Serva de Deus, a médica lá repetiu aquele exame e falou, olha, não vou nem perder mais meu tempo nem o teu, vamos carimbar isso aqui, você está liberado, no teu seio esquerdo você não tem nada, glória a Jesus, aleluia, irmãos. Na segunda-feira fomos pegar o resultado do exame de sangue que foi feito na quinta, aleluia, a palavra que sai dessa tribuna, ela não volta atrás, fomos lá ver o resultado, não tinha nenhuma célula maligna no sangue, glória a Jesus, eu agradeço a Deus. Na segunda-feira de tardezinha, fomos num pneumologista, doutor, aleluia, minha esposa está aqui, o que foi, filha, o que você tem? Ah, doutor, eu fiz um exame, assim, acusou essa neoplasia, mandaram fazer o ressonância, peguei o resultado, está aqui, ó, derrame de pleura. Ele olhou e falou, ah, filha, você está preocupada, né, filha? Tô, doutor, lógico que tô, mas vamos fazer alguns exames. Ele examinou um velhinho bem simpático, um médico tão assim bondoso, ele falou, olha filha, pelo que eu estou vendo aqui, não tem derrame de pleura, mas vamos fazer o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta, você está engordando ou você está emagrecendo? Aleluia. Minha esposa falou, doutor, eu estou quase há 1 ano para operar, não consigo, toda a porta que eu vou está fechada, todo o caminho que eu pego não dá para fazer, eu estou muito nervosa, eu estou comendo e estou engordando. E aí eu tenho certeza que foi a boca de Deus naquele médico. Então, filha, fique em paz, no pulmão você não tem tumor nenhum, glória a Jesus. Irmão, mas ele falou, vamos fazer uma tomografia para confirmar. Fizemos, irmão, mais uma vez, o que saiu dessa tribuna cumpriu, não tinha até o derrame da pleura sumiu, bendito é o nome do Senhor, não tinha mais, o que acusou num exame já não acusou no outro, glória. Eu agradeço a Deus.
que ficamos mais em paz, foi marcada, levamos lá para o médico todos os resultados, ele falou, então agora vamos marcar essa cirurgia do teu seio direito, ficamos em paz, foi marcado o dia, mas um pouco antes desse dia chegar, aleluia, tem um primo da minha esposa, que ele é ancião, aqui numa das igrejas próximas da região, e do Parque São Lucas, e o nosso irmão teve um sonho com a minha esposa, e ficou perturbado com aquilo, e marcou, ligou para nós, perguntou o que estava acontecendo, e nós marcamos, ele foi visitar nós, nosso irmão Zé Luiz também estava junto, e quando nós contamos tudo que tinha acontecido, ele falou, então vamos orar a Deus, vamos orar, irmãos, ajoelhamos para orar, aleluia. Minha esposa tinha o sentimento de ser ungida, mas não falou nada, e o servo de Deus estava lá com o sentimento de ungir ela, também não falou nada, mas tem uma serva de Deus, bendito é o nome do Senhor, a irmã da minha esposa, estava na comunhão, na guia, no meio da oração ela levantou, foi até a nossa cozinha, aleluia, pegou lá um pirizinho, pôs um pouco de azeite e chegou no servo de Deus que estava orando e mostrou, aleluia, ele começou a falar na linguagem do céu, glória a Deus. Minha esposa foi ungida de acordo com a palavra, irmão, o tribunal de Deus sai a palavra, misturou com a unção, irmão, é obra, né? Glória a Deus, agradeço a Deus, por permissão de Deus, a serva de Deus passou por essa mastectomia, aleluia, já vão caminhando para 14 anos, ela está aqui dando glória a Deus, viu os filhos casando, abraçou o casal de neto, é da obra da piedade e está servindo a Deus com alegria, bendito é o nome do Senhor. A obra de Deus é completa, irmão, tem palavra que Deus manda, faz o que tem que fazer e volta para o céu, mas tem palavra que Deus manda e faz o que tem que fazer, e vai perdurando durante a vida toda, aleluia, eu agradeço a Deus por isso, irmãos, e por tantas outras obras, contamos essas obras no estado de Santa Catarina, Deus fez obra lá, nosso irmão Zé Luiz é testemunha disso, fez milagre, fez obra, e nós estamos aqui dando glória a Deus junto com esta querida irmandade, muitas outras obras Deus tem feito, mas de quando em quando Deus prepara de estarmos aqui congregados com todos vós, agradeço a Deus por esta força, Deus seja louvado. Glória a Deus. Glória. Deus seja louvado. E agradeço a Deus primeiramente pelo perdão dos meus pecados, vida eterna com glória no céu, se eu for fiel guardar sua palavra, um dia junto aos fiéis daremos a coroa da vida eterna. Agradeço a Deus pela esposa que está aqui preparado, 4 filhos, 6 netos também, que alegria também da nossa casa. Agradeço a Deus por essa oportunidade, Deus preparado de estar congregado junto dessa querida irmandade, por onde tenho passado. Trago e levarei as vossas saudações para a irmandade do Jardim Valquíria, com a santa paz de Deus. Com muitas obras o Senhor deu a graça de ver, mas vou contar uma rapidamente, o horário já passou. Agradeço a Deus que minha filha mais velha morava na Bahia, e ela já tinha uma filha mais ou menos de 8 anos de idade, e nasceu a nossa segunda neta desta filha, e quando foi, irmão, passado pela medicina, foi constatado, irmãos, uma das suas pernas, o osso do fêmur não encostava na bacia. Tem uma especificação da enfermidade, mas eu não lembro agora. E foi feito vários exames e o médico falou que possivelmente se passaria, irmãos, por uma cirurgia. Eu agradeço a Deus nessa noite, que ela me ligando aqui para São Paulo, ali nós começamos a orar nesta parte, e lá eles começaram a orar também lá na Bahia. Eu agradeço a Deus que um dia, irmãos, Deus falou assim para minha filha, serva, está faltando oração, glória ao nome do Senhor. E ali numa noite minha filha convidou a sua filha de 8 anos, uma neném estava assim no berço, glória ao nome santo do Senhor, falou, filha, vamos orar, dobrar o seu joelho, e ali Deus foi dando oração para minha filha, uma glória tomou aquela casa, uma glória invadiu aquele quarto, aleluia, e naquela oração Deus batizou a minha neta de 8 anos com a promessa do Espírito Santo, ali uma glória tomou aquele lugar, irmão, agradeço a Deus, quando levantaram daquela oração,
coração, aleluia. Deus tomou aquela menina de 8 anos, irmão, numa linguagem maravilhosa, e foi, irmãos, onde estava o berço daquela criança, abaixou a gradinha do berço na comunhão, e na linguagem do céu começou a passar a mão sobre aquela criança, e passava de um lado e passava do outro, aleluia, e a glória de Deus passou naquele lugar. Terminando, irmãos, aquela oração, minha filha voltou novamente na medicina, e ali, irmão, foi no melhor ortopedista ali, irmão, de Salvador, e ele começou a examinar aquela criança, passava a mão sobre a sua perna, e fez aquele exame, ele disse, não, vamos fazer um exame mais profundo, e dou graças a Deus nessa noite, quando fez o exame mais profundo, já não tinha mais nada, glória ao nome do Senhor, o osso chegou até onde tinha que chegar, e o nome de Deus está sendo glorificado. Muitas obras o Senhor fez, outra oportunidade Deus dando a graça, estando aqui contaremos com a ajuda de Deus. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Louvado seja Deus, obras maravilhosas que edificam a nossa fé. Sabe o que eu fico pensando, irmãos? É que tem muitos que saíram do nosso meio e agora não acreditam mais em obra, não acreditam em milagre, não acreditam em dom. É tão triste, né? É tão rico esse ambiente, não é? A graça do Senhor é maravilhosa. Quem vivencia a graça é um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Quanta coisa maravilhosa. E é tudo de graça, e tudo na simplicidade. Algum anúncio a fazer? Quem tem outro cântico? 268.